curas. Okay? Sei que é um assunto um pouco mais complexo, parece mais complexo, mas eu vou tentar transformar ele de uma forma bastante lúdica e simples para ver se a gente dilui muitas dúvidas que existem aí. Para a gente começar, trouxe a questão inicial. Como as pessoas enxergam as curas, principalmente as curas espirituais, as curas espíritas? Bom, a grande maioria das pessoas enxergam mais ou menos dessa forma, como se fosse um passe de mágica. Porque eu tenho um problema, eu vou até alguém, ou a algum lugar, e este alguém tira o meu problema. E eu saio de lá feliz, porque eu estou com o problema resolvido. Mas eu não penso o porquê isso ocorre. Isso ocorre principalmente por causa da difusão equivocada do conceito de milagre, que nós ainda temos isso conosco. Ou seja, nós aprendemos que alguns indivíduos extraordinários possuem poderes especiais, principalmente ligados à cura. Só que, desde sempre, os indivíduos extraordinários sempre existiram e sempre vão existir. O que não existe de fato é o poder extraordinário, é o poder especial da cura. Este poder especial a gente pode dizer simplesmente que é conhecimento, e ele está ao nosso alcance. Então, indivíduos extraordinários sim existem, mas poderes especiais de cura não são específicos para um ou para outro. Todos nós temos. Isso que a gente vai tentar esclarecer um pouco durante essa noite. E eu separei em pequenas 4 etapas, para tentar tornar esse processo um pouco mais digerível aqui. Sem demora, vamos para a primeira etapa aqui, que é fundamental nós entendermos, que é a composição, a constituição do nosso corpo. Ok? Todo mundo aqui deve saber e concordar comigo que nós temos um corpo físico, né? Pelo menos quem está encarnado aqui sabe que tem um corpo físico, que é isso que nós enxergamos. De forma mais ou menos parecida, todo mundo concorda que tem um espírito, ou seja, esse princípio inteligente que fala com vocês através do corpo físico. O que não é muito claro e talvez não é muito debatido com a maioria das pessoas é a existência deste corpo aqui, ó. O corpo astral, ou como Allan Kardec chama, corpo perispíritico, ou perispírito. Também é chamado de corpo espiritual e tem vários outros nomes. Mas o que acontece? É um dos nossos corpos, entre vários corpos, que ele é responsável por fazer aquela ligação entre o nosso espírito e o nosso corpo físico. Aí muitos aqui talvez vão falar, pô, mas esse corpo existe mesmo? Eu já posso adiantar que sim, este corpo existe de fato. E não é só um conhecimento espírita para saber isso. Graças a esse cientista russo, que é o Konstantin Korotkov, isso aí, não faz muito tempo, mas já faz algumas décadas, que ele comprova a existência de um corpo que ele chamou de bioplásmico, ou bioplasmático. E não só isso, este estudo ainda na evolução dele comprova que este corpo tem um peso de 21 gramas. Então ele é de uma composição diferente do nosso material, ele é menos material, ele é semimaterial, mas ele existe. Então você já sabe, quem tem problema de sobrepeso, que 21 gramas de sobrepeso que vocês têm é desse corpo aí, tá? Então fiquem relaxados. Esse cientista, então, aqui está ele mostrando, né, uma palestra, falando sobre o campo de energia de uma pessoa antes e depois de um determinado tratamento. Então aqui tem a silhueta de uma pessoa e um campo energético que ele conseguiu mapear. E depois do tratamento, como está este campo energético? Está muito mais intenso. Vocês já vão entender o que é exatamente esse tratamento. Você já deve ter enxergado, em algum momento da vida de vocês, essas fotos aqui, as fotos Killian, correto? Mesmo sendo uma tentativa grosseira, vamos chamar de rudimentar, a gente consegue entender, através dessa foto, algo que até então não era palpável para a gente, visível, que é o quê? A energia, o nosso campo magnético. Aqui ele conseguiu mostrar de uma forma bastante visual, apesar de rudimentar, este nosso campo e a nossa condição associada a este campo. E vocês também vão enxergar que isso abriu possibilidades, por exemplo, de se entender algumas coisas que até então a gente só acreditava, mas não entendia. Por exemplo, um alimento cru e um cozido. Aqui vocês conseguem perceber que tem um campo bem mais intenso do que depois de um alimento cozido, onde ele perde um pouco das suas propriedades. Então isso abre um campo que até então para nós era invisível e agora passa a ser visível. Isso é muito importante. Então imagine a presença de um agrotóxico, por exemplo, num alimento como esse.
você já consegue enxergar a importância de ter um alimento orgânico na nossa vida em relação à nossa saúde. Então isso é só para exemplificar, perfeito? Primeira etapa aqui é a constituição do nosso corpo, então nós concluímos que, cara, nós temos sim um corpo que é um pouco mais, vamos chamar assim, que é um corpo semimaterial, ou que faz essa ligação entre o nosso corpo físico e o nosso princípio inteligente. A segunda etapa é a influência dos nossos pensamentos. Novamente, eu trago essa informação. Quão é importante a higiene mental, quão é importante os nossos pensamentos, e vocês vão entender o porquê. Para poder explicar aqui, eu vou separar a nossa figura aqui, né, no corpo físico e no corpo astral. O corpo físico aqui à esquerda e o corpo astral à esquerda e o físico à direita. O que acontece quando nós pensamos? Nós pensamos em algo ruim, por exemplo, esses pensamentos eles vão fazer o quê? Eles não vão exatamente ficar só dentro da nossa caixa mental como a gente imagina que seja. Eles vão fazer o quê? Eles vão ficar no nosso perispírito. O corpo astral acumula essas energias. E com o passar do tempo, a gente vai pensando essas coisinhas esquisitas e esses pensamentos vão se acumulando no nosso corpo astral, como aqui está simbolizado em forma de uma mancha, né, que com o tempo cresce, se expande e de fato aumenta. Isso tudo reflexo daquela carga energética que nós imprimimos através do pensamento. Ou seja, quando a gente pensa algo ruim sobre nós ou sobre qualquer coisa, a gente acha que fica só dentro da nossa cabeça, mas na verdade não, a gente está se envenenando literalmente com isso. E pior do que isso, com o tempo o corpo físico absorve isso. Então sai do nosso corpo espiritual e chega com o tempo até no nosso corpo físico. E essa mudança gera alterações na fisiologia do nosso corpo. E aí acontece que ele vai afetar sistema nada importante como o nosso sistema nervoso, que é básico. Ele vai afetar o nosso sistema cardiovascular, o nosso sistema imunológico, o nosso sistema digestivo, o nosso sistema endócrino. Ou seja, todo o nosso corpo praticamente é afetado pelos nossos pensamentos. Para a gente avançar um pouquinho mais, vamos para a terceira etapa aqui, que é o corpo reage a cada sentimento. Ou seja, cada pensamento que nós temos que provoca uma sensação, um sentimento, uma emoção, isso também reflete diretamente em partes do nosso corpo. Para comprovar isso, eu trouxe um outro pequeno estudo aqui, que é finlandês, que estudou centenas de pessoas, praticamente 700 pessoas, para fazer um mapa das áreas do corpo que são ativadas dependendo da emoção que são sentidas. Então eles criaram, baseado nesse estudo, um diagrama de sentimentos onde as áreas mais quentes, aqui com cores quentes, representam as áreas do corpo que são ativadas de acordo com determinadas emoções. Para vocês enxergarem então como funciona quando nós sentimos orgulho. O que é ativado? A parte do peito, a parte da cabeça. Quando nós sentimos raiva, um pouco dos pés, mãos, peito, cabeça. Quando nós sentimos ansiedade, naquele aperto, correto, no meio. Então, se nós olharmos este mapa, esse diagrama, o que dá para perceber quando um sujeito sente muito raiva? E provoca permanece recorrente esse sentimento de raiva. Eu vivo com raiva. O que vai acontecer? Muito simples. As mãos, aqui e na cabeça, esses são os lugares mais prováveis de eu desenvolver problemas. Não é comum para vocês, quando vocês sentem raiva, muitas vezes as pessoas vão, estou com tanta raiva que estou tremendo. Em virtude disso. Ou seja, são áreas que são sensíveis a esta emoção. E possivelmente, a parte do coração aqui também vai ser afetada com isso, a parte da cabeça também vai ser afetada por isso. Então aqui são só alguns sentimentos, né? Outros, como o medo, sentimos aquele frio perfeito, interno. A depressão, que é a ausência total de atividade no nosso corpo. E muita gente, a depressão é frescura. Não é tão frescura assim quando o nosso corpo não reage. Então, de fato, isso é uma patologia. A tristeza, aquele movimento, a sensação de aperto no peito, é por aqui. Já o contrário, na contramão disso, né? Sentimentos positivos como o amor e como felicidade. Felicidade praticamente entorpece o corpo todo. Então tu vê aquela sensação de borboletas no estômago, não é só no estômago, né? Geralmente se sente por tudo. Quando se está feliz, se está bem.
Resumindo essa etapa aqui, a gente simplesmente conclui de forma muito simples que sentimentos bons fortalecem a saúde. Acho que não tem nenhuma grande novidade aqui, né? Sentimentos ruins favorecem o quê? Doenças. Isso também, acredito que não tenha muita dificuldade de se entender. Indo para a nossa última etapa aqui, cura e autocura. Então a gente entendeu aqui as 3 etapas, chegando agora à parte de cura. De fato, como isso pode ser tangível para nós, né? Tanto para alguém nos ajudar ao nosso processo de cura, quanto a nós mesmos nos curarmos. Correto? Para facilitar aqui, eu trouxe uma cena do filme Nosso Lar, de emissão fluídica, que é onde o Lisias aqui está aplicando, ó, como se fosse um passe magnético no personagem ali, que é o André Luiz. Então, o que está acontecendo nessa cena? Ele está com a imposição das mãos, fazendo uma emissão fluídica, ou seja, ele está condensando energia que está disponível para realizar uma cura naquele personagem. Porque aqui já é no mundo espiritual, mas para vocês enxergarem que aqui no mundo físico o processo é o mesmo. A diferença é que nós não enxergamos aquela energiazinha verde que está saindo aí, ok? Que ali é só para ilustrar. Aqui nós temos infelizmente, essa dificuldade, a não ser médiuns videntes que conseguem enxergar isso. Perfeito? Então, este aqui, a emissão fluídica, que é essa energia condensada, essa energia curativa, este é o processo básico de uma cura. Então, quando a gente fala de cirurgia espiritual, fala de qualquer outro tipo de tratamento, é muito similar, ou seja, é totalmente similar. A condensação dessa energia enviada através da vontade do emissor. Então, se depende da minha vontade como emissor, eu mesmo posso emitir essas energias ou emitir para alguém. Faz sentido isso? Na terapêutica espírita ou espiritual, como são tratados os problemas simples ou nos estágios iniciais? Aquelas coisas que são cotidianas, que são corriqueiras. Bom, vamos mostrar aqui que as energias, então, essas emissões fluídicas, ou energias curativas, quando elas são direcionadas para um determinado ponto, elas podem eliminar o problema. Para tangibilizar, vamos separar novamente a nossa figurinha aqui, né, no corpo físico, e ali o nosso corpo espiritual. Quando essas energias curativas são direcionadas, pode-se diluir este problema, porque ele é muito básico ainda, ele é muito simples, ele está em estágio inicial. Então isso acontece sempre. Não é comum vocês, uma mulher, uma pessoa que benze, por exemplo. O que está acontecendo? É este processo, exato. Ou eu estou com algum desconforto, venho tomar um passe e passa. É este processo. Só que tem um outro detalhe, né? Detalhe não, antes disso vamos falar. E onde é que a gente encontra isso? Em passes, que é o que a gente tem normalmente aqui em qualquer centro espírita, em tratamentos como o Reiki, cromoterapia, fluidoterapias, homeopatia também tem esse poder, e apometria, que é uma técnica, inclusive, que o centro aqui trabalha em cima disso. Então, todo tipo de emissão fluídica resolve, ajuda nesse tipo de cura, que pode ser aplicado em outras pessoas ou a si próprio. O processo é sempre o mesmo. Nessa mesma terapêutica, quando eu tenho problemas mais complexos ou estágios mais avançados, o que significa estágios mais avançados e problemas mais complexos? Eu trouxe nessa encarnação uma dificuldade que eu tenho que expiar em virtude de outra que eu já passei. Então eu tenho aqui uma prova, eu tenho uma expiação. Isso é um problema complexo, é um problema congênito. Nestes casos, que não são tão simples, essas energias curativas direcionadas, elas só conseguem atenuar este problema. Novamente, se a gente separar aqui o corpo físico, só para ilustrar, a partir do momento que tem as energias curativas, vai acontecer o quê? Vai esmaecer um pouquinho, mas não vai curar. E por que isso? Porque quando chega no corpo físico, a terapêutica espiritual já não faz mais todo o trabalho sozinha. Ela necessita, obrigatoriamente, além de passes, reiki, cromoterapia, fluidoterapia, tudo aquilo que eu mostrei antes, inclusive cirurgias espirituais, que são necessárias também. Novamente, cirurgia espiritual não tem nada de incomum daquilo que eu mostrei até agora. O fato de muitas vezes as pessoas enxergarem um corte, isso, aquilo, é muito mais para a pessoa que está recebendo aquilo acreditado que propriamente necessário. Correto? Então é muito mais um teatrinho para a pessoa ter sentido naquilo que está vendo do que propriamente
é necessidade de ter aquele corte. Não sei se isso faz sentido para vocês, mas é só para demonstrar que é lúdico apenas aquilo. Não é necessário. Tá? Mas nós precisamos ver para acreditar. Então é feito dessa forma. Então, além disso, quando eu tenho um problema no corpo físico, é fundamental o que, gente? Eu fazer os exames, eu fazer avaliações, eu tomar medicamentos e fazer cirurgias convencionais. Isso significa que, quando eu falo de curas, eu tenho que falar obrigatoriamente da medicina convencional quando o problema está no corpo físico. E eu preciso falar da terapêutica espiritual quando ainda o problema está no corpo astral. A gente pode dizer que isso aqui é meio que profilaxia, ou seja, isso eu vou fazer antes, para evitar que o problema chegue aqui. Mas quando o problema está no corpo físico, gente, não tenham dúvidas de procurar a medicina convencional. A medicina espiritual, vamos chamar assim, ela é assim como se fosse uma alternativa, ela ajuda. Mas nos casos onde eu estou no físico com o problema, não tem, infelizmente, tem que ser tratado no corpo físico. Isso aqui é holístico, isso é olhar a visão geral. Né? Então a gente não tem que tratar só aqui ou tratar só aqui. Temos que entender sempre os dois, porque nós somos seres duais, ou seja, nós temos uma realidade física e nós temos uma realidade espiritual. A gente tem que compreender isso. E tão importante quanto compreender isso é a gente entender que além de tratar os corpos, a gente precisa tratar a nossa mente. Isso é o fator fundamental, porque se eu não tratar a mente, eu sempre vou ter um problema. Eu sempre vou ter recorrência dos problemas. A mente, ele é o fator gerador de tudo, como a gente já viu no início. Por isso que é muito importante tratar ela. Não à toa, dados recentes, no Brasil, tem aproximadamente 24 milhões de doentes mentais, pessoas diagnosticadas com problemas mentais. Não exatamente com idiotia ou qualquer coisa do gênero, mas pessoas que são diagnosticadas com deveras debilidades mentais. Que são registradas, fora as que não são registradas. Pessoas que sofrem de depressão, que nunca foram no médico, por exemplo, ou que não estão registradas como tal. Ou seja, nosso grande maior problema ainda é a mente. A gente, quando está no corpo, a gente consegue tratar, mas a mente, que é o principal, a gente ainda tem uma série de crenças limitantes que nos impedem de evoluir em relação a isso. E último detalhe aqui, para a gente já encaminhar para o final, no livro A Gênese, tá? No capítulo sobre curas aqui, tem um trechinho que esclarece um pouco sobre isso. Ó. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. De uma molécula doente, né, por uma molécula boa. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. Aqui está comentando que o poder curativo está na razão da qualidade da emissão fluídica que eu estou dispersando. Mas depende também da energia da vontade que, quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja homem ou espírito. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas. Ou seja, muito depende da vontade de quem está ali também promovendo essa cura, né? Seja ele homem ou seja ele espírito. Quando a gente fala de Jesus lá no início, que era um indivíduo extraordinário, acima de tudo ele era um indivíduo que tinha muito amor. Então, essa vontade que ele tinha era muito maior do que qualquer outro. Isso fazia com que automaticamente o desejo e a cura acontecesse com muito mais rapidez, com muito mais brevidade do que qualquer outro. E os fluidos que emanam de uma fonte impura são substâncias medicamentosas alteradas. Assim como se eu tiver uma mente um pouco esquisita e eu estiver aplicando qualquer tipo de tratamento, não vai dar certo. Porque exatamente é como um medicamento que foi alterado. Ele perdeu a sua função, a sua capacidade de ser eficiente ou eficaz. De forma geral, então, para a gente fechar aqui, gente, 3 dicas que a gente já viu, né? Número 1, vigiar o pensamento. As emoções afetam nossos corpos, como a gente viu o diagrama. Dica número 2, sobre as doenças. Temos que entender que a origem é no nosso corpo astral. Então, cuidado com o pensamento, como a gente viu. E número 3, a dica é tratar cada problema segundo sua natureza. Se nós temos problemas
de origem espiritual, vamos tratar com abordagem espiritual. Se chegou no físico, tratem de forma física também, inclusive. São sempre complementares. E por isso que não é de hoje que existe essa frase, né? Mens sana in corpore sano, ou seja, mente sã, corpo são. Não é de hoje, faz milênios que essa frase existe e não é à toa. Algumas dicas, né, de leitura em relação a esse assunto, a Agonia das Religiões, do Herculano Pires. Ele trata muito essa abordagem do milagre versus o processo de cura, que as igrejas de forma geral sempre trataram milagrosamente, né, as curas, e de fato ele tenta desconstruir este conceito, justamente para entender que este conhecimento está ao alcance de todos. Emmanuel, no item Saúde Humana, então tem todo um capítulo voltado sobre isso. Este livro não tem mais em edição impressa, mas ele tem em PDF, que é Dos Hippies ao Problema do Mundo, Auxílios e Curas, onde Chico Xavier também fala, uma abordagem bem clara, bem simples, que é a característica dele, sobre perguntas e respostas sobre auxílios e doenças. Perfeito? Espero ter ajudado aqui um pouco a esclarecer esse assunto, torná-lo um pouco mais próximo do que realmente aquilo que a gente considera como sendo um milagre. Muito bem, pessoal. Encerrando agora